mensagem deste estudo é: perdão ou reencarnação? Através deste estudo nós queremos provar de uma vez por todas que o perdão de Yahushua é o único meio de absolvição eterna, pela sua justificação através do seu sangue, conforme Romanos 5 e 9. Somos justificados pelo sangue, pelo Dan de Yahushua. E a teoria da reencarnação, não passa de um engano satânico. A pretensa ideia de que Yahu-Hanan Batista veio em Elias não merece crédito pelos mais estudiosos, pois Yahu-Hanan Batista não veio com o espírito de Elias, e sim no espírito de Elias. Um pouco do nosso português ajuda, vocês não acham? Yahu-Hanan Batista, portanto, veio no e não com, conforme alguns erradamente ensinam. Vejamos o texto escritural. Pois ele será grande diante de Yahu-Ulrim, nunca deverá beber vinho ou bebida alcoólica, e será cheio do Ruha ou Hoshua, Espírito, ou Santo, antes mesmo do seu nascimento. Convencerá muitos Yahudim a voltarem-se para Yahu-Ulrim, o seu Criador eterno. Será um homem forte de espírito e dotado de grande poder, tal como o profeta Uli Yahu, preparando o povo para receber Yahu-Ulrim. Porá o coração dos pais de acordo com os dos filhos, e mudará as mentes desobedientes para que respeitem e obedeçam a Yahu-Ulrim. Lucas capítulo 1, versículo 15 a 17. Nós estamos usando aqui a fonte de As Escrituras Falam. Você pode acessar e conhecer as Escrituras transliteradas do hebraico. Ademais, qualquer pessoa sensata sabe que Elias não morreu, mas foi levado aos céus. Portanto, é infundada essa hipótese. Se Yahu-Hanan fosse Elias, o espírito de Elias não poderia estar em dois corpos ao mesmo tempo. Vocês não acham? Na sequência à sucessão de Elias, encontramos o profeta Ushua, adulterado para Eliseu, e que recebe porção dobrada do Espírito Santo, e será cheio do Ruha ou Hoshua. Em tempo algum, Ushua, adulterado para Eliseu, estava com duplo espírito, mas o mesmo espírito em porção dobrada. E quando chegaram ao outro lado, Uli Yahu disse a Ushua, está escrito: pede-me o que quiseres, antes que eu seja levado. E Ushua respondeu: peço-te que me des uma dobrada porção do teu poder profético. Pedes uma dura coisa, mas se puderes ver-me quando for levado junto de ti, obterás o que pretendes. Se não, não a terás. Enquanto iam caminhando e conversando, de repente um carro de fogo apareceu e passou pelo meio deles, separando-os. Uli Yahu foi assim levado para o Shua-Olmaia, para os céus, no redemoinho. Ushua, que viu tudo, gritou: meu pai, o carro de Oshuru com os condutores. Quando o carro desapareceu, Ushua, que é adulterado para Eliseu, rasgou a sua roupa. Depois pegou na capa de Uli Yahu, Elias, voltou para a margem do Yardaiã e bateu na água com ela. Onde está Yahu-Ulrim, o Criador eterno de Uli?
Yahu, exclamou ele. A corrente separou-se e Ushua passou em seco para o outro lado. Quando os moços profetas de Jericó viram o que acontecera, disseram: o espírito de Yahu Ulrim está também em Ushua. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9 ao 15. Obviamente, nenhum homem por si só poderia realizar tais feitos extraordinários se não fosse pelo Espírito de Yahu. Os que são enganados e apregoam a teoria da reencarnação, quase na sua totalidade, servem-se das Escrituras Sagradas, mas se contradizem ao violar interpretações contextuais. A exemplo de um cidadão que defendia tal teoria, citou para mim o versículo de Yahu-Hanan, capítulo 3, versículo 3. Necessário vos é nascer de novo. Yahu-Hanan respondeu: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Yahu-Lim. E quando lhe mostrei o contexto escritural, calou-se e tentou arranjar outros argumentos, que novamente foram refutados. Vejamos o que fala o contexto. Yahushua respondeu que, tão somente te digo é isto: aquele que não nascer da água, a palavra, e do Ruha, o Espírito, não pode entrar no reino de Yahu-Ul. Os homens só conseguem reproduzir vida humana, mas o Ruha, ou Hoshua, dá vida espiritual. Por isso, não te admires de ter dito que precisas nascer de novo. Yahu-Hanan, capítulo 3, versículo 5 ao 7. Depois você pode nos acompanhar através de Verdades que Libertam. Vamos para a segunda parte. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Yahu-Lim, conforme Romanos 3:23. O texto escritural e epígrafe deste caso de Romanos 3:23 é suficiente em dar explicações de quanto é impossível o homem voltar a esta vida, ainda que o fizesse milhões de vezes, sem a estigma do pecado e suas consequências. À sua frente estaria sempre a mesma condenação. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Yahu-Lim. Esta é a mensagem que Yahu-Lim nos deu para vos transmitir, que Yahu-Lim é luz e não há nele trevas nenhumas. Por isso, se dissermos que somos seus amigos e continuamos a viver em trevas, estamos a mentir e não expressamos a verdade. Mas se vivermos na luz da presença de Yahu-Lim, então existirá fraternidade de uns com os outros. E o sangue de Yahushua, seu Rabu, o Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, estamos a rejeitar a verdade. Mas se lhe confessarmos os nossos pecados, podemos confiar que ele nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamo-lo mentiroso, e Yahu-Lim e a sua palavra não tem lugar nos nossos corações. Primeiro Yahu, epístola conhecida como Epístola de Yahu-Hanan, no capítulo 1. A teoria da reencarnação se contradiz ainda ao afirmar que o homem se purifica pelos meios próprios, o que o desqualifica mais uma vez para a vida eterna, pois a vida eterna é dom de Yahu-Lim, Efésios 2, 8 a 10. Porque pela sua graça é que somos salvos, por meio da fé que temos em Yahushua, o Messias. Portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios meios. É uma dádiva de Yahu-Lim.
não é uma recompensa pelas nossas boas obras. Ninguém pode reclamar mérito algum nisso. Somos a obra-prima de Alhu Ulhin. Ele criou-nos de novo em Home Hushihai, o Messias, e Yahushua, para que possamos realizar todas as boas obras que Yahweh Ulhin planejou para nós. As consequentes práticas da fé produzem boas obras, para as obras e não pelas obras, para as obras e não pelas obras. Todos, sem exceção, que tentam se justificar pelas obras humanas, se assemelham a trapos da imundícia, aqueles panos que as mulheres em seus períodos menstruais usavam. Conforme Isaías 64:6, estamos todos sujos, infectados do pecado. Quando fomos vestir aquilo que considerávamos os nossos valiosos atos de justiça, vimos bem que não eram mais do que trapos imundos. Somos semelhantes às folhas de outono que murcham, secam e caem. Todos os nossos pecados, como um ciclone, nos arrebatam e nos levam. Agora veja isto. Enquanto eu evangelizava determinado cidadão já de certa idade, que dizia seguidor de certo líder espiritual que ensinava a teoria da reencarnação, questionava dele sobre o esquecimento de seus pecados, se houvesse reencarnado, o que mais uma vez se contradiz de forma até risível, está pagando por algo que não se lembrava. Como poderia eximir-se de culpas vindouras e evitar tais erros e pecados? A resposta é sempre a mesma. Dizia ter vindo de outra vida, onde era piloto de aviação e médico. Mais uma mentira para somar as tantas de Satanás, o pai da mentira, conforme Al-Hanan, capítulo 8, 44. Satanás é um mentiroso, é o pai da mentira. E para se tornar mais cômico ainda, tais indivíduos nunca admitem ter sido, por exemplo, um Hitler, Osama Bin Laden, Al Capone, alguns dos torturadores da Inquisição, matricidas, pedófilos, etc. Se tal absurdo existisse, seria a chance de pegar ao vivo tais assassinos camuflados e dar-lhes a sentença da condenação perante os tribunais da terra. Tais indivíduos estariam escondidos nesses corpos? Assassinos que nunca foram encontrados agora estão ali, através daquela pessoa que supostamente se diz reencarnada. É um prato cheio para a polícia investigativa, vocês não acham? Bom, essa segunda parte do estudo, nós ainda vamos para a terceira parte, eu não sei mais quantas, conforme o Espírito de Yahushua nos permitir. Acesse a sequência lá em Verdades que Libertam, através do browser de sua preferência ou pelo Google em destaque lá. Amém não? Um abraço, até outra oportunidade.